Olá, eu sou Charbel Chaves, sou fotógrafo, professor de fotografia. Esse aqui é mais um vídeo do Fotógrafo Empreendedor, nosso curso sobre empreendedorismo para fotógrafos. Hoje eu vou falar aqui sobre um assunto, vou introduzir um assunto que é o assunto do portfólio. É um assunto bem amplo, bem complexo, bem grande, então eu vou tentar me ater a um certo aspecto inicial do portfólio, dando assim uma base para começar bem. Porque existem várias maneiras da gente começar a mostrar o nosso portfólio de imagens, seja de qual área for, mas existem maneiras melhores ou piores, né? Por que isso é importante? Primeiro porque se você já começa bem, você depois não precisa fazer grandes movimentos de mudança de estrutura do portfólio, tanto na apresentação quanto na montagem do portfólio em si. E segundo, que você pode estar se enganando de certa maneira de que determinado jeito de mostrar suas fotos é um jeito mais profissional e não é. É um jeito mais perene e não é. É um jeito mais consistente e não é. E o que a gente quer aqui no Fotógrafo Empreendedor é que você construa uma casa sólida, um negócio sólido, que não seja algo que qualquer turbulência, tempestade vai destruir. Mais ou menos como a gente pensa na história dos 3 porquinhos. Você pode ter uma casa de palha, uma casa de madeira e uma casa de tijolo. A gente quer todos os passos aqui sejam uma casa de tijolo, não uma casa de palha muito bonita aparentemente, mas sem estrutura, tá? Então o portfólio ele é um dos itens, vamos dizer assim, da vida do fotógrafo que o acompanha a vida toda, né? A gente está sempre pensando em portfólio, a gente está sempre pensando naquele conjunto de fotos que representa o melhor do nosso trabalho. Tá? Existem várias maneiras da gente organizar isso, existem várias ferramentas para organizar isso, mas existem assim práticas melhores que outras para você desde o começo, desde quando você está treinando sua técnica fotográfica ou começando o seu negócio, você já criar uma estrutura básica que pode crescer, mas sem grandes movimentos, sem grandes mudanças estruturais. Você não vai ter grande trabalho em ficar migrando de uma ferramenta para outra, ou de um jeito de mostrar para outro. Tá já? É muito comum, é muito comum as pessoas terem 2 tipos de dúvidas. O primeiro tipo de dúvida é assim, como que eu começo um portfólio de uma determinada área? Suponha que você escolheu fotografar aniversários infantis, né, que é uma área relativamente simples da gente começar na fotografia, porque todo mundo conhece parentes, amigos, gente do seu relacionamento ou próxima de você que tem criança, que faz festinha e que precisa de fotógrafo, né? Então a gente meio que facilmente entra nessa área, o que não significa que seja fácil ser um fotógrafo de sucesso com bom rendimento nessa área, mas a gente facilmente entra, facilmente a gente consegue os primeiros clientes. Uma primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, que fazer alguns trabalhos de graça no começo não é problema, não é vergonha, não é demérito. Principalmente quando você ainda não se lançou formalmente, oficialmente no mercado. Não tem problema nenhum você chegar para algum parente ou amigo de parente e falar assim, eu estou começando, estou precisando fazer um portfólio de algumas festas infantis para começar a vender o meu trabalho. E eu sei que você vai fazer uma festa infantil aí, você não quer me contratar pela metade do preço de mercado para assim me ajudar também a formar esse primeiro portfólio? E facilmente você vai cair na tentação de fazer de graça. Se quiser fazer de graça, assim, basicamente o problema é seu, ninguém vai te impedir, nem legalmente, ninguém tem nada a ver com isso, você pode querer fazer de graça. Pode querer fazer de graça porque é um amigo muito próximo ou porque é parente, alguma coisa assim. E você quer fazer de graça, quer dar de presente, em troca de poder usar no seu site, nas suas redes sociais, aquelas fotos. Problema nenhum. No entanto, não precisa fazer de graça as primeiras fotos para o seu portfólio. Por quê? Porque sim, a melhor estratégia é você simplesmente abordar algumas pessoas, eu sugiro de 3 a 5 no máximo, e contar a sua história. Conta que você está começando na fotografia, conta que ter algumas fotos daquele tipo de evento que você quer fazer é importante para você poder pegar novos clientes.
e conta mais ou menos quanto que está rolando o preço do mercado na sua região e oferece para a pessoa pela metade do preço. Você pode eventualmente convencer essa pessoa mostrando algumas fotos da sua casa, da sua família, fotos pessoais que você fez com qualidade e mostrar ali para ela, ó, eu estou começando, preciso fazer portfólio, então um jeito de eu te ajudar e você me ajudar é eu fazer pela metade do preço. É muito raro a gente comprar qualquer coisa ou qualquer serviço pela metade do preço. Pela metade do preço, geralmente a pessoa estaria pagando um pouco, pelo menos, para trabalhar. Ela não estaria tendo lucro, né? Eu não vou entrar nas questões de formação de preço aqui, mas aqui na minha região, por exemplo, aniversários infantis a gente cobra a partir de 600, 800 reais, festas de 2 ou 3 horas, o fotógrafo ficar lá 2 ou 3 horas, né? A partir desse valor. Um preço um pouco abaixo disso, você já está mordendo toda a sua margem de lucro. Então, se alguém falar assim, ó, vou fazer por 300 reais, por 250 reais, vai ser uma coisa absurdamente atrativa. Absurdamente atrativa. Então, não precisa fazer de graça para convencer a pessoa de que vale a pena arriscar, vamos dizer assim, com você, né? Ainda mais se é uma pessoa próxima do seu convívio, está vendo que você está estudando, está se estruturando, está trabalhando para se tornar um fotógrafo comercial. Então, essa proposta de 50% já é suficiente. Mas, se quiser fazer de graça, eu, pessoalmente, não tenho nada contra isso. É uma decisão muito pessoal, tá? O importante é o seguinte, que você estabeleça, para esse portfólio inicial, você estabeleça, assim, uma série de normas para você mesmo. Você fala assim, não, vou fazer esse garimpo de fotos com 5 clientes cobaia, né? E aí você vai ter, talvez assim, em 2 meses você consiga esses 5 clientes, você tem o primeiro conjunto de fotos, vamos pôr aí umas 20 fotos, muito boas, você vai ser muito criterioso com a sua seleção. Cada aniversário, vamos supor que você entregue 150 fotos. E de cada aniversário você tire 5 ou 10 no máximo para o seu portfólio. As 10 melhores. Já é muito, né? Assim, de um casamento, por exemplo, eu tiro 10, de um casamento de 600 fotos que eu entrego, eu tiro 10 para o portfólio e às vezes nem isso. Então, seja muito criterioso. Aí você forma esse primeiro conjunto de 20 a 40 fotos aí, que é o seu primeiro portfólio de festas infantis, de fotos de festas infantis. Então, você já tem o que mostrar para outros clientes que não te conhecem, porque é um bom sinal de que o nosso negócio está andando é quando a gente aborda ou é abordado por pessoas que não nos conhecem pessoalmente, não são amigos nem parentes. Então, esse é uma boa marca, um bom sinal de que você deu um passo além do comecinho mesmo da carreira. Porque o comecinho a gente começa com o nosso networking, mas você pode começar daqui a pouco pipocar aí algum cliente que te procura porque alguém falou, porque estava numa festa e te viu trabalhando, e esse é um ótimo sinal, uma ótima marca na carreira de alguém que está começando, quando tem uma abordagem dessa. E aí você pode mostrar um trabalho, você pode mostrar uma dessas festas, o conjunto todo, né, 50 fotos daquela festa, ou pode mostrar o melhor das 5 festas que você fez, né, então seria o portfólio suprassumo, assim, é o melhor que você tem, ou um exemplo de uma festa do começo ao fim, um conjunto de fotos, de 50, 60 fotos, que seria mais ou menos o equivalente ao que vai num álbum fotográfico de festinha de aniversário. Uma coisa que as pessoas ficam muito em dúvida é como que eu posso me conformar, ou posso me alegrar com o trabalho que eu tenho dessas 5 fotos. Existe, assim, uma angústia, uma insatisfação no primeiro portfólio, que você olha para aquelas fotos e fala assim, nossa, as festinhas não estavam lá muito legais, ou eu errei um pouco, ou eu não fiz a melhor abordagem possível, ou poderia ter sido melhor, porque eu já vi gente concorrente fazendo melhor. O que você deve pensar nessa fase, e isso vale para todas as fases onde você estará na fotografia, é o seguinte, que o portfólio ele deve expressar o melhor da fase em que você está. Existe uma angústia interna na gente, principalmente as pessoas que amam o que fazem, né? As pessoas que
capricham, que querem fazer uma coisa com excelência. Existe uma angústia interna que é o seguinte, ó, eu conheço outros trabalhos e sei que o meu trabalho em relação a esses deixa muito a desejar. Esse gap, essa lacuna, essa distância entre o seu trabalho e as referências que você tem, sempre tem que existir. Porque senão você está com referências erradas. Você sempre deve ter referências de trabalhos melhores do que o seu. De preferência, bem melhores do que o seu. Se você estiver olhando para as referências e falando assim, meu trabalho já está melhor do que esse daqui. Então, é hora de mudar a referência. A referência é sempre uma coisa à frente do seu estágio. Agora, o portfólio, ele deve expressar para o seu cliente o melhor que você tem a mostrar do estágio em que você está. Então, assim, não tem que ter vergonha nenhuma das fotos. Você sabe que você pode e será melhor daqui a pouco. Aí o seu portfólio vai ser atualizado. O portfólio é uma coisa viva, assim como a nossa carreira é viva, ela está sempre se desenvolvendo. O portfólio vai expressando a fase que a gente está. Então, uma coisa que precisa pôr na cabeça é assim, ó, que o cliente que está vendo seu portfólio não tem as mesmas referências que você. Ele não tem esse drama, esse dilema, que você deve ter, mas deve guardar só para você. No portfólio, no site, nas redes sociais, impresso, você deve mostrar a nata, o melhor daquilo que você já produziu até aqui. Daqui 6 meses, também, a nata, o melhor do que você já produziu até aquele ponto. Daqui 10 anos, também. Daqui 30 anos, também. Isso sempre vai acontecer. O dilema sempre vai acontecer e a sua postura de seleção do melhor que você tem para mostrar também deve acontecer. Então, guarda o dilema para você, ele é natural, você não é a pior pessoa do mundo, todo mundo passa por isso, todo mundo convive com isso, só que as pessoas mais profissionais não falam disso. A gente não fica falando, a minha fotografia está faltando isso, isso, aquilo em relação às minhas referências. Ninguém fica falando. Isso é uma coisa interna, é para você, é do seu negócio. Você tem um caminho para ir se desenvolvendo e tem que ir mostrando nas fases em que você está o que você tem de melhor. Outra coisa que a gente pode pensar sobre portfólio é que existem 2 maneiras de mostrar. Eu já falei no começo do vídeo. A primeira maneira é mostrar o melhor que você tem de todos os eventos que você fez. No caso de eventos infantis, o melhor de cada festinha numa página. Tá? No caso de um blog, por exemplo, você pode mostrar um exemplo ou vários exemplos de eventos que você fez, começo, meio e fim, um conjunto ali de 20, 30 fotos. Então, você pode publicar lá no seu blog. Este mês fizemos a cobertura fotográfica da festa do Anselmo, de 30 anos, não é festa infantil, né, mas de festa. Anselmo, 30 anos, ou do Felipe, de 5 anos, e está aqui uma amostra, foi lá no buffet tal, com flores do fornecedor tal, com bolo do fornecedor tal. É sempre legal pôr assim uma certa ficha técnica com links no blog, né? E põe umas 20 fotos ali, né? As melhores 20 fotos daquele evento. Você está dando uma amostra para o cliente, para quem visita seu site, daquele evento. Mas o portfólio tipo suprassumo, vamos dizer, é um portfólio que mostra o melhor de vários eventos. Às vezes, 2, 3 fotos de cada evento numa página. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o meu portfólio de casamento, fotografia de casamento. Se você entrar lá em charbelchaves.com, você vai, uma das páginas que tem nesse site é essa página, que você pode ver que é uma página que tem várias noivas, vários noivos, vários casamentos aqui. Um pouquinho de cada casamento, né? E aí a pessoa entra numa foto, ela vê a foto maior daquele casamento, né? E, inclusive, aqui em cima está separado por momentos do evento, né? Então, eu tenho aqui festas, making off, interlúdio, que é aquele intervalo entre a cerimônia e a festa, que a gente aproveita para fazer um ensaiozinho com o casal. Ou seja, eu já organizo aqui de uma maneira que a pessoa que está procurando entender meu trabalho e está procurando montar um portfólio de casamento, um serviço de casamento, um serviço fotográfico de casamento, a pessoa já está vindo com essa intenção de tentar entender o que acontece, como que eu separo as fotos,
Então, eu já deixo aqui numa maneira fácil da pessoa, do cliente, no caso a noiva, né? A persona que é cliente de casamento é a noiva sempre. A gente não pode esquecer disso, que o cliente principal de cada área tem um cliente típico, e você deve fazer a sua página de portfólio querendo agradar aquele cliente típico. Mas no caso aqui de casamentos, eu mostro o suprassumo do meu trabalho, o que eu tenho de melhor, e eu pesco isso de cada casamento. Mas eu posso criar uma página no blog e descrever um casamento, para ter um exemplo, né? Ou vários, fazer isso com constância. São duas técnicas. Outra coisa muito importante que as pessoas ficam em dúvida, mas não necessariamente é uma dúvida do começo de carreira. Quem já está no mercado um pouco, geralmente fica um pouco mais em dúvida com isso, é o seguinte: se eu atuo em duas áreas diferentes, por exemplo, fotografia de casamento e como eu, por exemplo, fotografia de espetáculos, né? Eu tenho um trabalho de fotografia que eu fotografo eventos culturais, shows, né? E essa fotografia de espetáculos, ela é mais voltada assim a produtores culturais, a músicos, a atores, né? Então, eu tenho uma página no meu site que é especificamente feita para encantar, encher os olhos desse cliente, desse tipo de cliente, o cliente artista, né? O cliente do teatro, o cliente da música, o cliente da dança. Então, uma coisa que as pessoas ficam em dúvida muitas vezes é o seguinte: se eu tenho atração ou trabalhos em duas áreas diferentes, como que eu mostro isso? Bom, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: cada página do seu site deve ser feita para os olhos do cliente ideal daquela área. Então, por exemplo, se o seu site quer atingir chefes de cozinha e você atua na área de fotografia de gastronomia, faça uma página que só tenha aquele tipo de fotografia, aquele nicho da fotografia que você está buscando. Um jeito de você fazer isso, que é o jeito mais adequado, é aqui, ó, na URL do site, na URL de cada página, ou seja, nesse caso aqui da fotografia de espetáculos, é charbelchaves.com/portfólios/espetáculos. Se eu for mostrar meu trabalho como retratista, eu vou mostrar uma outra página, que é o charbelchaves.com/portfólios/retratos, que é esta página aqui. Você vê que esta página de retratos, nesta página especificamente, que ela só tem mulheres, mas eu tenho aqui em cima uma outra aba só de retratos masculinos. Então, ainda dentro da área de retratos, eu posso subdividir de várias maneiras o meu trabalho para que aquele cliente-alvo, aquele cliente para qual eu quero mostrar o meu trabalho, fique interessado, né? Então, essa página aqui é feita para homens que querem retratos. Posso atender também grupos de empresas ou, no caso aqui, orquestrais ou de eventos que queiram fotos em grupos. Então, eu tenho uma página feita para mostrar esse tipo de abordagem. Por que isso é importante? Porque quando eu estou sendo abordado, sendo demandado um orçamento, uma proposta comercial, eu tenho que mandar para o meu cliente exatamente a página, o link, a URL daquela página que tem o portfólio que enche os olhos dele. Né? Como assim, se eu atender atender mulheres, retratos de mulheres, e mandar uma página que tem só homens, ela quer se projetar ali, não vai ficar fácil para o cliente, não estou facilitando a vida dele. Agora, se eu ponho uma página cheia de retratos de mulheres, a pessoa fala assim, é mais ou menos esse estilo, ou esse tipo de luz, esse tipo de roupa, é mais ou menos essa praia aqui, essa pegada. Então, a gente sempre deve ver a página do site que carrega o nosso portfólio como uma página feita para encantar, para encher os olhos do cliente. Isso serve para dois momentos do seu atendimento. Um é quando o cliente entra em contato com você e pergunta, você faz festa infantil? Faz, quanto custa? Aí a pessoa está perguntando quanto custa, mas você já manda o link com a página para ela ver o seu trabalho. Porque antes de saber o preço, é melhor ela ver o trabalho, ela ver o valor que tem aquilo, se aquilo enche os olhos dela, se aquilo encanta ela ou não. Porque se encantar, quando ela vê o preço, ela não vai achar caro.
né? Se é o que ela está procurando, se é o que atende ou supera as expectativas dela, ela não vai achar caro. Então, o site deve estar estruturado por áreas de trabalho que você quer mostrar, né? Dificilmente, se eu mandar um link, charbelchaves.com/portfólios/casamento, para uma noiva, muito dificilmente ela vai entrar em outras páginas. Vai lá no menu e procura lá fotografia de espetáculos. Não vai acontecer isso. É muito, muito raro. E eu digo isso porque eu acompanho o movimento, o percurso que os meus clientes fazem no site pela ferramenta do Google chamada Google Analytics. Então, eu consigo saber quais páginas estão mais visitadas, Google Search Console também, qual que é o caminho, por onde que a pessoa entrou, quanto tempo ficou em cada página, por onde que ela saiu. Então, monitorar isso prova para mim que o cliente típico, ele entra na página que ele quer, ele olha e sai da página que eu entreguei para ele. Se ele gostou, um sinal de que ele gostou é que ele gastou vários minutos ali percorrendo, né? Clicou em alguma coisa que tem ali para clicar na página. Por exemplo, na página de casamentos eu tenho meus preços. No fim da página tem lá, saiba aqui nossos planos e preços. A pessoa vai para uma outra página onde tem os pacotes de casamento e preços. Isso está no site, está aberto. Se você entrar lá, charbelchaves.com/portfólios/casamento, você tem essa primeira página, que é uma página como se diz, de mostrar simplesmente as fotos, né, mostrar o portfólio, e tem uma possibilidade da pessoa ir para outro lugar. Aqui ela tem a página de fotos, ó, e é uma página longa, por quê? Porque noiva tem a expectativa de ver vários exemplos. A noiva quer ver, quer ter ideias, quer ver bastante do trabalho. E aqui no final, além de ter minhas redes sociais, meu WhatsApp, tem aqui planos e preços. O que é planos e preços? Se a pessoa chegar aqui e ler esta página, ver os detalhes, ver as fotos, ver o que eu estou declarando aqui, ela vai percorrendo, vai gostando, vai entendendo as condições de trabalho que eu imponho aqui e os planos aqui com os preços que eu cobro. Então, se ela quiser voltar para o portfólio, ela volta. Se ela quiser saber mais alguns detalhes, quiser falar comigo no WhatsApp, ela volta. Ou seja, essa página aqui meio que pré-atende o cliente para mim. Se o cliente veio até mim depois de percorrer essa página, ela está praticamente querendo comprar já. Então, o site mesmo, o meu portfólio e essa página de vendas já vai atendendo o cliente para mim. Então, veja como que a organização do portfólio num site faz um trabalho precioso para a gente como empreendedor. Ele atende, ele pré-atende o cliente e ele tira do meu atendimento presencial o cliente que gastaria meu tempo e não é, no fundo, o meu cliente, não é aquele cliente que está querendo comprar. Ou ele vai achar meu preço muito caro, ou vai desconfiar de mim porque ele acha o meu preço muito barato, ou a minha foto não está muito no estilo que ele está procurando, né? Então, o site ele tem essa capacidade de ser como aquele cardápio que a gente tem, às vezes, na frente dos restaurantes. Você chega na porta de um restaurante chique, tem lá o cardápio. Você chega lá e olha o que está servindo. Você quer comer pizza e lá não serve pizza. Você não vai para lá. Você está querendo gastar R$200 e lá custa 400. Você não vai entrar. Então, aquele cardápio na porta já economiza atendimento do gerente, do garçom. Assim, o site também faz com o nosso atendimento. Então, não tenha medo de pôr o melhor do seu trabalho, organizado o melhor dentro da fase como profissional da fotografia que você está. Não tenha vergonha disso, é assim mesmo. Põe o melhor do seu trabalho naquela fase, por isso que o site precisa ser sempre atualizado. Uma vez por mês, a gente precisa dar uns retoques, sempre o site é uma coisa viva, o portfólio no site é uma coisa viva. Se quiser pôr o preço nas suas páginas de venda, é uma boa prática. Na Europa e nos Estados Unidos, isso é absolutamente trivial. Todos os fotógrafos praticamente têm o preço nas suas páginas, principalmente fotógrafos de eventos, publicam os preços justamente para que a escolha do cliente seja facilitada se ele tem determinado orçamento. Todo mundo sabe que a gente tem uma margem de manobra para oferecer, mas dentro de um certo limite. E ali a pessoa consegue comparar estilos, abordagens e preços
e vem até você só aquele cliente que já está querendo comprar mesmo. Isso é muito, muito interessante. A gente vai ter outros conteúdos aqui no canal falando sobre essa estratégia, né, de publicar ou não preços e formas de publicar. Mas o portfólio aqui, você vê, no meu site eu tenho várias áreas de atuação como fotógrafo. Primeiro porque eu defendo isso com unhas e dentes. Em tempos de crise, em tempos de abalo econômico no país ou em determinados setores, você tem várias possibilidades, várias canoas para pôr o pé, se você tem mais de um portfólio, atua em mais de uma área. Porque, assim, na boa, ser fotógrafo já é uma coisa muito especializada. Nós somos especializados em produção de imagens técnicas. Não somos especializados em produção de qualquer tipo de imagem. Nós não somos desenhistas, pintores, ou técnicos de raio-x, ou técnicos de astronomia. Não, nós produzimos imagens técnicas estáticas. Isso é fotografia, já é uma coisa muito fechada, muito focada. Ainda assim, nós temos vários mercados dentro da fotografia, que tem clientes diferentes, dinâmicas de atendimento diferentes, locais de atendimento diferentes, né? Casamento acontece numa igreja, numa chácara, fotografia de celebridades acontece num estúdio, fotografia de gastronomia pode acontecer no estúdio ou no restaurante, os horários onde isso tudo acontece é diferente também. Então, assim, tem dinâmicas próprias de cada nicho. Mas é muito comum, muito, muito comum, bons fotógrafos quererem atuar em mais de um nicho. Muitas vezes, as pessoas ficam muito especializadas num portfólio só, porque põe na cabeça uma falsa doutrina, um falso ensinamento de que você só vai ganhar dinheiro com fotografia se você for um especialista. Isso não é de todo verdade, nem de todo mentira. Os especialistas, ao longo de muito tempo, o que é muito tempo? 15, 20 anos numa área, tendem a ser mais reconhecidos. Mas começar como especialista é um erro comercial gravíssimo, que pode custar seu trabalho, a sua empresa, se você trombar com uma crise econômica, por exemplo, em um determinado setor. Né? 2020, 2021 foram anos muito difíceis para o mercado de casamentos. Praticamente o mercado sumiu. E não tinha nada que alguém deste mercado, o fotógrafo, o organizador de casamento, pudesse fazer. Simplesmente as pessoas pararam de organizar os casamentos por causa da crise de saúde que o planeta passou. Então, é uma coisa assim, além do planejamento possível das pessoas. Aqueles fotógrafos que tinham os dois pés só nessa canoa, ou tiveram que inventar outra canoa muito rápido, o que demora tempo para você entrar em outro mercado, não é assim 3, 4 meses, ou morreram, morreram assim, metaforicamente, né? O seu negócio morreu. Então, o que acontece? Pode ser que valha muito a pena você ser um fotógrafo de casamento e fazer retratos corporativos e produtos para gastronomia, por exemplo. E ter no mesmo site, não precisa ter 3 sites, você pode ter no mesmo site, organizado por URLs específicas, como eu mostrei aqui, esses portfólios. E aí você pode fazer impulsionamento pago no Google Ads para cada uma dessas páginas, você pode fazer um atendimento do seu cliente, mandando para cada tipo de cliente a página certa para ele, porque uma noiva não quer saber de fotografia industrial. Um cara da Gevisa Transformadores não quer saber de fotografia de docinhos, né? Então, você tem que ter esse preparo da estrutura do seu site com os portfólios que você quer ter para fazer o atendimento correto e para fazer o seu tráfego pago, o seu impulsionamento de páginas corretamente direcionado também. Agora, o que acontece? Uma maneira errada, muito errada de fazer a apresentação e divulgação de portfólio é crer que redes sociais são uma ferramenta adequada para portfólio. Elas são uma ferramenta complementar para portfólio. Por quê? Porque as redes sociais, você não tem, por exemplo, no Instagram, como modificar o que está publicado lá, na ordem que o feed está. Primeiro que o feed é efêmero. Você publica e dificilmente alguém passa da 3ª rolada ali no seu feed para ver alguma coisa mais antiga. Então, ele fica em ordem cronológica obrigatoriamente. Para você consegue tirar alguma coisa que você não quer mais ali e ir pondo as novas.
Mas num site, por exemplo, você pode ter feito um casamento espetacular há 5 anos atrás e quer dar destaque a algumas fotos desse casamento sempre, por exemplo. Então, você pode organizar a sua galeria de fotos, de imagens, independentemente da época quando elas foram capturadas. Então, você precisa pensar que o site, ele é a sua casa própria, ele é a sua sede. Ali é seu reino, você manda e desmanda do jeito que você quer. No caso da rede social, não, você está sujeito não só à existência ou não daquela rede social, porque ela pode entrar em declínio e sumir, e aí o seu portfólio vai para o beleléu, ou ela pode migrar, por exemplo, de uma rede social que é muito focada em fotos, passar a ser muito focada em vídeos, ou em textos, ou em podcast, e aquela rede vai perdendo força, perdendo intencionalidade para a sua área. Ao passo que no seu site, você sempre tem a possibilidade de atualizar, montar, remontar, mudar o design, mudar a abordagem, mudar o texto, mesclar texto com vídeo, com áudio, com fotos, do jeito que você quiser, né? Então, o site, ele é a sua vitrine, o seu grande centro. As redes sociais complementam, chamam a atenção para o seu trabalho, despertam a curiosidade e direcionam os seus clientes em potencial para o seu site. Você vê, uma página de vendas, como essa que eu mostrei de casamentos, por exemplo, aqui eu tenho a página do portfólio e também tem a página de vendas, que é aquela página que tem os preços. Uma página completa de vendas dessa, como eu mostrei aqui, você não consegue construir no Instagram. Esta página aqui eu consigo modificá-la, mudar o copyright do texto, acrescentar vídeos, pôr testemunhos de clientes, levar para outros links, levar para redes sociais, da maneira que eu quiser. Então, eu tenho autonomia, dinamismo, completude em tudo que eu quero mostrar sobre o meu trabalho. Né? Então, a primeira coisa para encerrar aqui a ideia, para fechar essa ideia desse primeiro vídeo sobre portfólio, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: o portfólio deve representar o melhor do seu trabalho no estágio em que você está. Ele não é o melhor do seu trabalho futuro. Tira isso da cabeça. A gente tem sempre um caminho para percorrer, tecnicamente, mas a gente tem que ir mostrando o ponto onde a gente está, né? Então, meu portfólio não é o melhor portfólio que eu terei. O portfólio meu do ano que vem será melhor do que este, porque eu continuarei treinando, continuarei trabalhando, continuarei produzindo cada vez melhor. Então, eu vou mostrando. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o portfólio deve ser sempre atualizado, como ele deve sempre representar o melhor do estágio onde eu estou, ele deve ser periodicamente atualizado. Então, nisso, o site é muito importante. Você usar uma plataforma ou construir o seu site de maneira que você possa ter autonomia para atualizar aquelas fotos. É muito importante. Terceira coisa é que você pode tranquilamente ter mais de um portfólio. Aliás, isso eu acho fundamental para o sucesso de um negócio, que você tenha 2 ou 3 áreas, ou mais até, de fotografia, com portfólios específicos e bem cuidados. É importante assim, muita gente fala assim, mas se eu não for especialista, eu vou fazer de tudo um pouco e tudo meio ruim. Não necessariamente. Vários fotógrafos na história da fotografia não eram especialistas e tiveram portfólios incríveis em todas as áreas que percorreram. Isso não é verdade, isso é uma ilusão. Agora, você deve investir em portfólios onde você tem afinidade real, onde você tem oportunidade real, né? Não ficar imaginando um portfólio, eu quero fotografar animais em extinção na África, mas você pode ir para lá toda hora produzir isso? Então, não viaja na maionese, faz aquilo que é possível, que é realizável, que é factível na sua vida. Cria portfólios com URLs específicas no site. No caso das redes sociais, aí sim é legal você ter uma página de Instagram, por exemplo, para cada portfólio. Porque na página do Instagram você não consegue setorizar, como consegue setorizar nas URLs do seu site. Então, as páginas de Instagram, se você quiser ter páginas em portfólios diferentes, tenha páginas diferentes, perfis diferentes no Instagram, cada uma para uma proposta, né? No site, não. No site você consegue ter
toda a sua obra toda ali organizada de maneira a ficar agradável e eficiente para a navegação de cada perfil de cliente que você vai atender. Então, a primeira coisa que eu queria relembrar é: tenha um portfólio que expresse o momento que você está. A segunda coisa, mantenha esse portfólio atualizado. E a terceira coisa, ponha o site no centro do sistema e as redes sociais como satélites. É isso. Espero que tenha te ajudado. Se você puder e tiver gostado desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, siga a gente no canal. Isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo, especialmente se você deixar algum comentário sobre esse conteúdo, sobre a sua experiência, sobre esse assunto. Vai nos ajudar muito a continuar produzindo para o canal. Até lá!